Sabe aquela sensação de acordar já com a bateria em 1%? De olhar para a lista de tarefas do dia e sentir um peso, uma exaustão que não é física, mas que parece te esmagar por dentro? Você se arrasta pelo dia, cumpre suas obrigações no piloto automático. E no final, a única recompensa é a tela do celular. Um escape rápido antes de tudo recomeçar. É como se você estivesse travado numa guerra de trincheiras contra um inimigo invisível, perdendo terreno a cada dia, sem nem saber por que está lutando. Essa falta de energia, essa tristeza que parece uma névoa constante, não é preguiça nem frescura. É o sintoma de que seu reino interno está em desordem, de que uma guerra civil está consumindo todos os seus recursos. E se eu te dissesse que o manual de estratégia mais eficaz para vencer essa guerra e retomar o controle da sua mente não foi escrito por um guru moderno, mas por um diplomata e filósofo italiano há mais de 500 anos? Sim, eu estou falando de Nicolau Maquiavel. Eu sei, parece loucura. O que o autor do Príncipe, um livro famoso por ensinar a arte da conquista e da manutenção do poder, teria a nos dizer sobre tristeza e cansaço? E aqui está a revelação que poucos percebem. A maior lição de Maquiavel não é sobre como governar os outros, mas sobre como governar a si mesmo. Ele nos ensina que a maior parte do nosso sofrimento vem de uma falha estratégica monumental: tentar controlar o que é incontrolável, enquanto negligenciamos o único território onde temos poder absoluto: nossa própria mente. Estamos lutando a guerra errada, com as armas erradas, no campo de batalha errado. Ao longo deste vídeo, nós vamos mergulhar nas lições maquiavélicas mais poderosas e aplicá-las para construir uma fortaleza mental, transformando fraquezas aparentes, como a vulnerabilidade e a tristeza, em ferramentas estratégicas de poder. E eu te faço uma pergunta que vai guiar nossa jornada. Será que a sua busca por felicidade tem sido, na verdade, a principal causa do seu cansaço? Antes de começarmos essa revolução interna, eu quero te convidar a fazer parte do nosso exército de mentes invencíveis. Se você já se sentiu nesse campo de batalha interno, sem saber como lutar, deixe nos comentários a palavra estratégia. É o primeiro passo para declararmos juntos a nossa soberania mental. Sabe aqueles dias em que a energia simplesmente some? Parece que a bateria interna chega a zero e qualquer esforço, por menor que seja, vira um peso monumental. Eu sei exatamente como é. Nesses momentos, a gente tende a olhar para fora, culpando o trabalho, as contas, o mundo. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro campo de batalha não está lá fora, e sim dentro de você? Nicolau Maquiavel, aquele estrategista genial do Renascimento, escreveu um manual sobre como governar um principado. Mas a lição mais poderosa que eu tirei do Príncipe foi sobre como governar a mim mesmo. Ele nos ensina nas entrelinhas que a maior parte do nosso cansaço vem de uma guerra civil interna, uma luta constante para controlar o incontrolável. Essa busca incessante por um controle interno total sobre o que acontece ao nosso redor é a receita perfeita para o esgotamento. A adversidade não é o problema, mas sim a nossa tentativa desesperada de evitá-la a todo custo, o que nos drena e nos deixa sem forças para focar no que realmente importa. Pensa comigo. Maquiavel falava sobre a fortuna, que seria a sorte, o acaso, a imprevisibilidade da vida, e a virtu, que é a nossa habilidade de agir, nossa astúcia e capacidade de resposta. Ele dizia que um bom governante não tenta domar a fortuna, pois ela é como um rio selvagem. Em vez disso, ele constrói diques e barragens para se preparar para quando a enchente vier. Isso é puro estoicismo aplicado à estratégia de vida. A gente gasta uma energia absurda tentando prever e manipular o futuro, um território que não nos pertence, em vez de fortalecer nossa percepção
e capacidade de aceitação do agora. Quando eu finalmente entendi que meu poder não estava em mudar o clima, mas em construir um abrigo sólido dentro de mim, tudo mudou. Esse é o verdadeiro foco no presente. Parar de lutar contra a maré e começar a construir o barco mais forte que existe, que é a nossa própria mente, usando nossos valores pessoais como bússola. E o que seria essa virtude nos dias de hoje? Ela é a nossa disciplina diária, a nossa capacidade de ter uma ação consciente, mesmo quando a vontade não aparece. É a nossa inteligência emocional para não sermos reféns de humores passageiros. Maquiavel sabia que um príncipe que depende apenas da sorte ou da vontade dos outros está fadado ao fracasso, assim como nós, quando dependemos da motivação externa para buscar nosso crescimento pessoal. A verdadeira força, a resiliência de que tanto falam, não é nascer forte, mas se fortalecer no processo, no treino diário de governar os próprios pensamentos e emoções. E aqui está uma verdade que pode doer. Você já parou para pensar que talvez a busca incessante pela felicidade externa seja o maior jogo de poder que a sociedade joga conosco, nos mantendo distraídos do único lugar onde ela pode ser construída de forma sólida: o nosso interior? Portanto, essa sensação de estar esgotado e sem rumo pode ser, na verdade, um alarme, um sinal de que seu principado interno está em desordem. Talvez porque você entregou o poder a conselheiros externos, a opinião dos outros, as expectativas da sociedade, o medo do futuro. Assumir o trono da sua própria mente é o primeiro passo para encontrar um propósito de vida que seja genuinamente seu. É um ato de coragem que exige olhar para as desordens internas, não como fraquezas, mas como pontos estratégicos que precisam de atenção. Mas e se eu te dissesse que as ferramentas mais poderosas para colocar essa casa em ordem, segundo a sabedoria antiga e a psicologia moderna, são exatamente aquelas que nos ensinaram a ver como fraqueza? Elementos como a tristeza e a nossa própria vulnerabilidade podem ser, na verdade, seus maiores aliados nessa jornada. E chegamos ao ponto que, para mim, é o mais contraintuitivo e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos: a nossa relação com a fraqueza. A sociedade nos vende a ideia de que o sucesso e o poder vêm de uma armadura impenetrável, de uma força que nunca vacila. Mas Maquiavel, um mestre em entender a natureza humana, sabia que a rigidez excessiva leva à quebra. Um príncipe que se mostra apenas temível, mas nunca humano, acaba sendo odiado e traído. A verdadeira maestria está em saber quando demonstrar força e quando permitir que sua humanidade apareça. A tristeza, nesse jogo, não é um sinal de que seu reino interno está ruindo. Ela é um mensageiro, um conselheiro leal que te aponta exatamente onde as muralhas do seu ser precisam de reparos. A vulnerabilidade estratégica não é fraqueza, é coleta de dados. É ter a coragem de olhar para a dor e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Essa percepção aguçada é o que gera verdadeiro crescimento pessoal e uma inteligência emocional à prova de crises. Essa obsessão por parecer forte o tempo todo é, na verdade, a maior das nossas fraquezas. É como construir um castelo com muros altíssimos, mas sem fundações. Na primeira grande tempestade, na primeira adversidade real, tudo vem abaixo. A verdadeira resiliência não é sobre nunca cair, mas sobre a capacidade de se reconstruir após a queda. E isso só é possível quando temos a humildade de admitir que fomos atingidos. Gastamos uma quantidade absurda de energia sustentando uma imagem, um personagem que não sente, não sofre, não erra. E eu te pergunto: será que essa energia toda não seria mais bem investida, fortalecendo quem você é, de verdade, com todas as suas falhas e cicatrizes? É uma questão de alinhar suas ações com seus valores pessoais mais profundos
em vez de viver para cumprir as expectativas de uma plateia que, na maioria das vezes, está ocupada demais com os próprios fantasmas para realmente te aplaudir. O controle interno não é sobre suprimir, mas sobre integrar cada parte de si. E essa mesma lógica implacável se aplica à força que deveria nos mover. Fomos ensinados a esperar pela motivação como quem espera por um milagre. Pois bem, Maquiavel jamais confiaria o destino de seu exército a um general que só luta quando está afim. A motivação é inconstante. É uma mercenária emocional que te abandona no primeiro sinal de dificuldade. Ela é útil, claro, como um impulso inicial, mas não se constrói um império sobre ela. A força que realmente te leva a um propósito de vida sólido é a disciplina. Ela é o seu exército leal, treinado dia após dia, faça chuva ou faça sol. É a ação consciente de fazer o que precisa ser feito, especialmente quando a vontade não está presente. É a pequena vitória de levantar da cama, de ler uma página, de fazer um exercício. É nesse foco no presente, nesse compromisso com o processo, que o caráter invencível é forjado. Então, a grande virada de chave é parar de procurar por um sentimento mágico e começar a construir um sistema. Um sistema de hábitos e rituais que operam a seu favor, independentemente do seu estado de humor. Essa disciplina, essa aceitação de que o caminho é feito de pequenos passos consistentes, é o que te dará a liberdade que a motivação apenas promete. É o que transforma um desejo vago de ser melhor em uma realidade palpável. Mas aí vem a grande questão. O teste de fogo para essa disciplina toda. Como aplicá-la quando a vida te dá uma rasteira de verdade? Quando a dor de uma perda, de uma falha ou de uma traição é tão real que parece te paralisar? Existe uma diferença brutal, quase cirúrgica, entre a dor que a vida nos impõe e o sofrimento que nós escolhemos cultivar. E entender essa distinção é, talvez, a maior de todas as estratégias para a saúde mental que podemos aprender. E é aqui que a filosofia de barbudos gregos e estrategistas italianos encontra o jaleco branco do cientista. Para não parecer que estamos apenas num papo cabeça, vamos dissecar a ferramenta mais poderosa que existe para o controle interno. Pense assim: a dor é a flecha que a vida, inevitavelmente, atira em você. Pode ser uma demissão, o fim de um relacionamento, uma crítica dura. A flecha acerta. Isso é um fato. É a adversidade em sua forma mais pura. Agora, o sofrimento, meu amigo, é a segunda, a terceira, a 10ª flecha que você mesmo dispara contra si mesmo, ao remoer o evento. É a história que você se conta. Eu sou um fracasso. Ninguém nunca vai me amar. Minha vida acabou. Maquiavel jamais governaria um estado se baseando em interpretações catastróficas. Ele analisaria o fato, a primeira flecha, e agiria a partir dele. A nossa percepção dos fatos é o campo de batalha onde a guerra pela nossa paz é vencida ou perdida. E a nossa inteligência emocional é a principal arma. E se você ainda duvida que pode simplesmente escolher não sofrer, saiba que a psicologia moderna construiu uma de suas abordagens mais eficazes em cima dessa exata premissa: a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. O que a TCC faz de forma brilhante é nos dar o manual de operações para aplicar essa sabedoria milenar na prática. Ela nos treina a sermos detetives dos nossos próprios pensamentos, a identificar as narrativas distorcidas e automáticas que disparamos contra nós mesmos e a questioná-las com a frieza de um estrategista. Ou seja, o que Sêneca e Marco Aurélio intuíram e Maquiavel aplicaria em sua política, hoje é um método comprovado para promover um crescimento pessoal gigantesco e construir uma saúde mental de ferro. Pense na última vez que algo te abalou profundamente. Quanto do seu sofrimento veio do evento em si
E quanto veio do filme de terror que você criou na sua mente sobre o que aquele evento significava para o seu futuro? Isso é, na essência, aprender a controlar a sua própria propaganda interna. Todo governante sabe que a narrativa é tudo. Se ele permite que boatos de derrota se espalhem, o moral das tropas cai e a guerra está perdida. Dentro de nós, funciona da mesma forma. O fato é, fui demitido. A propaganda interna catastrófica é: sou incompetente e nunca mais vou arrumar um emprego. Uma ação consciente aqui é parar e questionar essa propaganda. Essa é a única verdade possível. Ou essa demissão pode ser uma oportunidade para buscar algo mais alinhado com meus valores pessoais? Ao fazer isso, você não nega a dor da demissão. Você simplesmente se recusa a adicionar o peso do sofrimento autoimposto. Você pratica a aceitação do fato, mas rejeita a ficção da sua ruína. Isso é construir resiliência em tempo real. Ao dominar essa distinção, você assume o papel de roteirista da sua vida, e não de mero espectador de uma tragédia. Você entende que, embora não possa controlar os eventos externos, a fortuna de Maquiavel, você tem poder quase absoluto sobre o significado que atribui a eles. E essa, eu te garanto, é a sensação de poder mais libertadora que existe. É a verdadeira fundação de uma mente invencível. Mas ok, eu entendi a teoria. Eu posso ser o mestre da minha narrativa interna. Mas como eu sustento essa fortaleza mental no meio do caos do dia a dia? Como eu paro de desperdiçar minha preciosa energia com o que os outros vão pensar ou com o que pode dar errado amanhã? A resposta está em aprender a focar sua força no único território onde você é soberano absoluto. O único lugar onde a vida realmente acontece. E esse território, meu caro, essa fortaleza da qual falávamos, tem um único portão de entrada: o foco no presente. Pensa na sua atenção como o seu exército de elite. Maquiavel jamais enviaria suas melhores tropas para lutar em duas frentes ao mesmo tempo, especialmente contra inimigos que nem existem. Os fantasmas do que já passou e as miragens do que talvez venha a ser. E é exatamente isso que fazemos. Desperdiçamos nossa força mental em batalhas perdidas no passado e em guerras hipotéticas no futuro, deixando o reino do agora, o único lugar onde a vida acontece, completamente desprotegido. A grande sacada estratégica, a ação consciente mais revolucionária de todas, é ordenar a retirada das suas tropas dessas terras inférteis e concentrar todo o seu poder na fronteira do momento, presente. Isso não é ser passivo ou indiferente. Pelo contrário, é a mais alta forma de inteligência estratégica. Aplicar sua força máxima onde ela realmente pode fazer a diferença. Aprender a surfar as ondas da vida em vez de tentar controlar o oceano. É a metáfora perfeita. O surfista não controla a onda, a fortuna, mas ele estuda, sente e responde a ela com uma habilidade, a virtude, que só pode ser exercida no mais absoluto presente. Se ele se distrair por um segundo, pensando na onda que perdeu ou na próxima que virá, ele cai. A nossa vida é esse oceano. A aceitação de que não controlamos a maré nos liberta para focar em nossa única tarefa, nos equilibrarmos na prancha, agora. É nesse estado de presença que a verdadeira resiliência se manifesta. Não como uma resistência teimosa à adversidade, mas como uma dança fluida com a realidade. É o alívio indescritível de soltar aquela mochila pesadíssima, de tentar gerenciar o universo e simplesmente gerenciar a si mesmo, aqui e agora. E quando você ancora sua consciência nesse território, algo extraordinário acontece. O barulho do mundo lá fora começa a diminuir. A opinião dos outros, as crises globais, as pressões sociais, tudo isso continua existindo, mas perde o poder de invadir e saquear sua paz interior.
É de dentro dessa cidadela do presente que você consegue ouvir com clareza a voz dos seus valores pessoais, que consegue se conectar com o seu verdadeiro propósito de vida. A maior parte da nossa ansiedade e infelicidade não vem dos fatos, mas do nosso afastamento do agora. É nesse espaço de silêncio e foco que o crescimento pessoal floresce de verdade, nutrido não pela busca frenética por algo externo, mas pela calma descoberta de quem você já é por dentro. A verdadeira felicidade não é um destino, é a qualidade da sua presença na jornada. Então, no fim do dia, depois de todas as estratégias, filosofias e batalhas, o decreto final é simples e ecoa com uma força pacífica e inabalável. É poder olhar para o caos do mundo, para as incertezas e para as tempestades da fortuna e dizer não com arrogância, mas com uma calma soberana. Ok, tudo isso pode estar acontecendo, mas aqui dentro, neste exato momento, quem manda sou eu. Essa tomada de poder sobre o seu controle interno, sobre a sua experiência da realidade, é o verdadeiro prêmio. É a paz que não tem preço, a força que não se exibe e o legado de um governante que aprendeu a dominar o único reino que realmente importa: a sua própria mente. O que começamos com uma sensação de cansaço e falta de energia, nós transformamos na retomada de um poder que sempre foi seu. Vimos que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas um radar preciso. Que a disciplina é um exército mais leal que a motivação. Que o sofrimento é uma escolha de narrativa e não uma sentença. E, o mais importante, que o momento presente é o único território onde você reina absoluto. As lições de Maquiavel e dos estoicos não são apenas teorias antigas. São um mapa prático para navegar a complexidade da vida moderna e construir uma fortaleza interna inabalável. Este vídeo é apenas o portão de entrada para esse castelo. Continue explorando, continue se questionando. Se essa jornada estratégica fez sentido para você e te deu uma nova perspectiva sobre sua própria força, deixe seu like agora, para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam dela. Para selar seu compromisso com a sua soberania mental, use a nossa frase de hoje. Deixe nos comentários: eu governo minha mente. Declare seu poder e inspire outros a fazerem o mesmo. Você gostaria de saber mais sobre como usar a inteligência emocional como uma ferramenta de poder no seu dia a dia? Se a resposta for sim, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nossas próximas discussões vão te dar ainda mais armas para essa batalha. E por fim, pense naquela pessoa que está lutando suas próprias batalhas internas, talvez sem as ferramentas certas. Compartilhe este vídeo com ela. Às vezes, uma nova estratégia é tudo o que alguém precisa para virar o jogo. Lembre-se sempre: o mundo lá fora pode ser um caos, mas aqui dentro, quem manda é você. Até a próxima. Mente invencível.